Xiitas versus sunitas. Entendendo as diferenças. Você já ouviu falar sobre os xiitas e os sunitas, os dois maiores grupos dentro do islamismo, mas sabe realmente qual é a diferença entre eles? Por que essa divisão aconteceu? E como ela continua a impactar o mundo até hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história rica e complexa, explorando as origens dessa separação, as principais diferenças entre eles e os motivos por trás das disputas. Tudo isso de forma clara e equilibrada. Vamos lá! A origem da divisão, uma questão de sucessão. Para entender a divisão entre xiitas e sunitas, precisamos voltar ao século VII, logo após a morte do profeta Muhammad, em 632 d.C. O profeta, que unificou as tribos árabes sob o islamismo, não deixou instruções claras sobre quem deveria liderar a comunidade muçulmana após sua morte. Essa ausência de um sucessor designado abriu caminho para divergências. Os sunitas, que hoje representam cerca de 85% dos muçulmanos, acreditavam que o líder da comunidade, chamado de califa, deveria ser escolhido pela comunidade de fiéis. Eles apoiaram Abu Bakr, um dos companheiros mais próximos de Muhammad e seu sogro, como o primeiro califa. Já os xiitas, que compõem aproximadamente 15% dos muçulmanos, acreditavam que a liderança deveria permanecer na família do profeta. Para eles, Ali, primo e genro de Muhammad, era o sucessor legítimo. Essa diferença sobre quem deveria liderar a comunidade muçulmana foi o ponto de partida da divisão. O desenvolvimento das diferenças teológicas. Embora a disputa inicial fosse sobre liderança política, com o passar do tempo, surgiram diferenças teológicas e práticas entre os dois grupos. Os sunitas baseiam sua interpretação da fé no Alcorão e na Sunna, que são os ensinamentos e práticas do profeta Muhammad. Eles também reconhecem a legitimidade dos 4 primeiros califas que sucederam Muhammad, conhecidos como os califas bem-guiados. Os xiitas, por outro lado, acreditam que apenas os descendentes diretos de Muhammad, conhecidos como os imãs, têm autoridade espiritual e política sobre a comunidade muçulmana. Para eles, os imãs são guias infalíveis, escolhidos por Deus para liderar os fiéis. Essa diferença cria uma abordagem distinta sobre liderança religiosa e autoridade espiritual. Diferenças nas práticas religiosas. Apesar de ambos os grupos compartilharem os pilares fundamentais do islamismo, como a oração diária, o jejum no Ramadã e a peregrinação a Meca, há diferenças importantes em suas práticas. Os xiitas, por exemplo, celebram o Ashura, um dia de luto que relembra o martírio de Hussein, neto de Muhammad III imã xiita, morto na Batalha de Karbala em 680 d.C. Esse evento é central na identidade xiita e é marcado por procissões e atos simbólicos de luto. Já os sunitas não atribuem a mesma ênfase ao Ashura e têm uma prática religiosa menos hierarquizada, com liderança descentralizada. Os xiitas, por sua vez, têm uma estrutura mais organizada, com figuras como os ayatollahs desempenhando papéis importantes na orientação espiritual e política de suas comunidades. As disputas e seu impacto histórico. Com o passar dos séculos, a divisão entre xiitas e sunitas foi ampliada por fatores políticos, sociais e culturais. Um exemplo marcante é a Batalha de Karbala, mencionada anteriormente, que cristalizou as diferenças entre os dois grupos. Para os xiitas, Karbala simboliza a resistência contra a opressão e a injustiça, enquanto para os sunitas, o evento é visto mais como um episódio histórico. No mundo moderno, a rivalidade entre países de maioria sunita, como a Arábia Saudita, e de maioria xiita, como o Irã, muitas vezes exacerba as tensões entre os grupos. Esses conflitos são frequentemente mais políticos do que religiosos, envolvendo disputas por influência regional, recursos naturais e poder geopolítico. A religião, nesse contexto, pode ser usada como um marcador de identidade para reforçar alianças ou justificar rivalidades. Pontos de união e esforços de diálogo. Apesar das diferenças, é essencial lembrar que xiitas e sunitas compartilham muito mais do que discordam. Ambos acreditam no mesmo Deus, seguem o mesmo profeta e consideram o Alcorão como a escritura sagrada. Em muitas comunidades ao redor do mundo, sunitas e xiitas convivem pacificamente, compartilhando tradições e valores.
Nos últimos anos, tem havido esforços para promover o diálogo entre os dois grupos, enfatizando os valores comuns do islamismo, como a compaixão, a justiça e a paz. Essas iniciativas são importantes para construir pontes e reduzir tensões, mostrando que as diferenças, embora significativas, não precisam levar à divisão. Uma história de diversidade. A divisão entre xiitas e sunitas é uma parte fundamental da história do islamismo e reflete a riqueza e a complexidade de uma das maiores religiões do mundo. Entender essas diferenças é essencial para compreender o contexto histórico, político e cultural do mundo em que vivemos hoje. Mas também é importante reconhecer que a diversidade dentro do islamismo, como em qualquer outra religião, é uma oportunidade para aprender e crescer. Agora que você conhece mais sobre as diferenças entre xiitas e sunitas, o que você acha dessa história? Deixe seu comentário com dúvidas ou reflexões, e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.